Olá, estamos mais uma vez aqui ao vivo na página Fortificadas. Para quem não me conhece, sou Michele Galcer e hoje a gente vai ter um encontro com a Renata Santa Rosa. Ela é empresária, ela é mãe e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Por isso que eu vim toda brilhante hoje, porque o nosso tema é mulheres que edificam mulheres. Nesse mundo, nós como mulheres, muitas vezes, nós deixamos a desejar. É uma competição e às vezes não acaba sendo uma motivação, né? Uma motivação saudável, digamos assim. Então a gente só vai aguardar só o tempo da Renata conseguir conectar aqui e a gente já dá início. Enquanto isso, você pode ir deixando perguntas, sugestões de temas para próximas lives, beijinho para a família e a gente vai estar entregando aqui também. Só um instante até que eu consiga conectar. Quando trabalhamos o tema mulher, é um pouco complicado. Não que os outros temas não sejam, né? Mas mulheres que motivam mulheres é algo bem difícil às vezes de se lidar, porque a mulher ela tem algo, vamos dizer assim, de um egoísmo que muitas vezes agimos por nós, né, com relação a outras mulheres que não fazem parte do nosso meio, não são da nossa família, e até às vezes na família tem uma certa concorrência, mas principalmente para as pessoas de fora. Então, é sobre isso que a gente vai tratar hoje, né, sobre essa motivação. Qual é a forma, uma dica, né, a experiência de vida das outras pessoas que nos levem a sermos melhores, a também tentar, né, a sermos motivadas. E enquanto a Renata não vem, né, vamos falar um pouquinho sobre isso. Fortificados, ele surgiu justamente com essa ideia, né, mulheres que motivam mulheres, porque tudo que é ministrado no curso, tudo que é colocado na nossa página, trata sobre mulheres. E para que a gente consiga ter conteúdo, nós precisamos ter uma experiência de vida. E essa experiência de vida é que nos faz ter esse certo conteúdo para que seja passado. Mas algo muito forte que o Senhor sempre ministrou no meu coração é que nós, de certa forma, sempre estamos no mesmo patamar, né? Talvez para algumas pessoas as dificuldades elas sejam mais expostas do que para mim, mas em outras áreas talvez a minha vida aquela dificuldade ela é mais exposta. Não vou chamar de pecado agora, porque a gente está falando de algumas coisas que são dificuldades mesmo. E muitas vezes a gente acha que uma é melhor do que a outra, uma mulher é melhor do que a outra, e não. E o curso ele surgiu para isso, para que nós como mulheres a gente primeiro entenda que nós precisamos voltar um pouquinho, avaliar a nossa vida. A frase que eu sempre coloco é: que tipo de mulher você é? Né? E eu puxando para mim, que tipo de mulher que eu sou? Então, que mulher é essa Michele? Né? Quem é essa Michele? A Michele nasceu num lar que cuidou dela, a Michele nasceu num lar que tinha o pai e a mãe que deram amor, nasceu num lar que, de certa forma, às vezes foi restrito quanto às necessidades básicas ou não. Então, Fortificadas, ele firma isso,
né? A gente volta um pouquinho lá atrás. E aí, aos poucos, a gente vem caminhando. E como eu falei, ninguém é maior ou melhor do que o outro. E quando nós juntamos essas histórias que a gente vai recordando durante o tempo, a gente vai vendo que o problema do outro também é meu problema. E por isso, o Fortificadas é real, o Fortificadas ele funciona. Porque nós como mulheres, nós somos diamantes brutos. Diamantes brutos que estão se lapidando, uma a outra. E essa é a verdade. Então, o Fortificadas, ele nasceu por isso. Para que a gente caminhe a cada dia, curando esse passado que ficou lá para trás, que às vezes ele é cruel demais para muitas de nós, né? E a gente viva um presente real, sabe? De coisas reais. Que mesmo que nós tenhamos ideais, mas nós possamos viver coisas reais. Reais mesmo, assim, sabe? E isso é o que prevalece nas nossas vidas. Para que lá no futuro tenhamos um futuro brilhante. Eu estou aguardando a Renata, eu não sei se ela está com algum probleminha. Oi, pode chamar ali, por favor, Renata. Não estou conseguindo aqui. Aqui. Está conectando. Acho que a internet está um pouquinho devagar. Eu acho que é um problema com as Renatas, porque a Renata psicóloga também demora para a gente conseguir conectar, hein? Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui com o pessoal o link, para que eles possam estar participando com a gente aqui. Está conectando ainda, Renata. Eu acho que talvez a minha internet está um pouco lenta. Eu já aceitei a tua solicitação, mas ele não está entrando. Deixa eu verificar aqui. Vamos lá. Vou te chamar para ver se você consegue conectar aí. Que aqui eu acho que a internet pode ser que seja aqui que está com algum problema. Porque ele fica conectando, conectando e ele não entra. Ai, oi, Mi. Agora Meu deu. Deus, Eu acho tudo que bem? tudo bem. Acho que a minha internet mesmo, que ficava conectando ali, não ia. Eu mandava solicitação e ela não aceitava.
Eu Uhum. acho que o sinal tá meio ruim. O meu Deixa eu aqui dar. eu desconectei tudo, né? Desconectei computador, tudo. Eu acho que tá ok. Sim, eu tô te Veja se ouvindo tá bom. bem. Então tá bom, eu também. Também tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Eu estava Então, boa aqui noite. conversando com os meus botões e, na verdade, eu estava quase concluindo meu raciocínio, né? Sobre o Fortificados, que realmente ele surgiu com esse intuito, que é o tema de hoje, que trata mulheres, que motivam mulheres. Sim. E muitas vezes essas mulheres, na nossa realidade, elas competem entre si, né? Que foi o que eu estava falando. E isso acontece às vezes até dentro da nossa própria família, entre irmãs, né? Mãe e filha. Assim, eu não tenho conhecimento tão forte disso, assim, né? Eu não vivenciei isso, né? Mas no mundo atual isso é real. E eu queria que você falasse um pouquinho, você se apresentasse, né? Como eu falei aqui, a gente estaria conversando com a Renata Santa Rosa, que é uma empresária, mas dentro da casa da Renata, ela não é só empresária. Ela é mãe de filhos que têm uma deficiência, ela é uma mãe que está batalhando ali sozinha no momento, ela é uma mulher, né, que está procurando a sua identidade, que sofre, que chora, tem sentimentos. Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho como você vê esse tema, mulheres que motivam mulheres, porque pode ser uma motivação às vezes errada, muitas vezes, né? Mas como você lida com isso, assim, né? Porque querendo ou não, você conhece muitas pessoas aqui onde você mora, né? E na região em si, e automaticamente, mesmo sem querer, você tem motivado as pessoas, independente das suas ações e reações, né? Você tem motivado. Então, eu queria que você se sentisse livre nesse tempo. Eu vou tentar não interromper e gostaria que você contasse um pouco sobre sua vida, testemunho de vida, o que você sentir no coração aí, compartilha com a gente. Tá bom. Bom, você tá me ouvindo bem, né? Sim, Então, eu estou com os meninos em casa e com a Meg. Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus por esse momento que a gente está tendo juntas. Agradecer a você pelo convite. Eu te pedi já esse espaço, porque antes da gente começar, agora há pouco eu compartilhei nas páginas, né? Eu vou até pedir para o Rodrigo compartilhar na página da campanha. Eu te pedi esse espaço para eu agradecer sim, também todos os votos que eu recebi. Né? Para a gente aproveitar que eu estava descansando essa semana. tudo. Então, para quem não sabe, para quem sabe, meu nome é Renata Santa Rosa, tenho 36 anos, tenho 3 filhos. Eu falo que eu tenho 3 filhos porque é o meu ministério, né? É Deus, eu e os meus filhos. Esse é o Sim, meu ministério. E eu, primeiramente, esse primeiro momento, eu quero agradecer os votos que eu recebi. Eu fui candidata a vereadora aqui no município de Araucária, onde eu resido, né? Michele reside, onde a gente se conheceu. Agradecer a cada voto que foi me dado, agradecer a cada pessoa, a cada bênção da campanha. A Michelle já fez uma live comigo também, agora eu fui retribuída com o convite. E a Michelle é uma bênção também da campanha, quase, né, Michelle? Eu falo que, enfim, mas assim, a experiência de política partidária, ela me trouxe muitas bênçãos, me trouxe muitos aprendizados, me trouxe algumas decepções, e assim vai, como a vida é, né? A vida é assim, é formada assim. Então era só isso. Isso e, enfim, depois no segundo momento a gente vai fazer uma outra live. E assim, mulheres que motivam mulheres, né, Michele? Eu sim. faço curso fortificadas, estou em falta, né? Porque falta algumas vezes, mas não Você disso vai não. reprovar, hein? Isso não. Eu faço mais um ano e assim a gente vai. Sim, E aí, assim, é a reprovação que é boa, né? Que é verdade. boa. É. Eu acho que você falou um pouquinho sobre fortificadas, mas assim, quando a gente fala de mulheres que motivam mulheres, a gente entra muito nesse quesito da identidade, né? Eu falo Sim, assim que nas primeiras vezes que eu fui no curso, eu iniciei na campanha política, que foi um momento para mim muito difícil.
um período que eu tive que sair do cuidado dos meus filhos, que também é aprendizado, né? Porque eu também, às vezes, a gente como mulher e como mãe, a gente esquece eu hoje sou divorciada, não tenho companheiro, mas a gente como mulher, às vezes não consegue fazer essas divisões de o que é esposa, do que é mãe, do que é mulher, e se perde a identidade, né? E não foi isso que o Senhor nos disse, a gente falar tudo que a gente conversou no curso, e como eu falei, eu sou cristã, mas não congrego, né? Minha igreja em Araucária, já falei isso algumas vezes, porque eu não consigo me encontrar, mas a gente tem essa consciência de que você é cristã porque você entendeu que você é filha amada do Senhor, né? É uma joia preciosa do Senhor. Então, assim, a gente tem que se amar, entender esse amor. Entender esse amor é o teu resgate de identidade. E é difícil, porque a gente é humana, né, Michele? A gente erra no casamento, erra quando sai dele, erra quando busca desesperadamente um novo relacionamento, erra quando acha que está na outra pessoa e não está na outra pessoa, né? E quando somos mulheres que motivamos mulheres, é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Para quem me conhece, e eu falo muito com muitas pessoas, você também, eu acho que é esse o dom que Deus nos deu, né? Nós temos que utilizar exatamente. Foi para isso que a gente veio. É mais uma coisa, mais uma busca de identidade também. Porque às vezes a outra coisa que a mulher carrega muito é a culpa porque o casamento não deu certo, a culpa porque o filho se envolveu com drogas, a culpa porque os filhos não obedecem. Eu acabei de brigar com os meus meninos agora, porque eles não me obedecem e com o pai eles obedecem. Quando eu vi, eu já estava me sentindo culpada, eu pensei, meu Deus. E não é para isso. A gente tem que achar a nossa identidade dia após dia, tem que matar a mulher que te boicota todos os dias, né, chefe? Você já fala muito isso, e é isso mesmo. Eu vou levantar e vou matá-la todos os dias. E o fato é que uma das coisas que, para tudo, eu levo, e a gente tem que levar para tudo, para dentro do meu ministério, que é minha casa, do nosso ministério, que é o trabalho com mulheres e com famílias, do ministério com o trabalho das crianças, é que quando você não tem algo de bom para falar para outra pessoa, você não fala nada, né? Escuta. Era assim. Se a gente tiver um entendimento que nós temos um manual, que é a Bíblia, e a gente conseguir, pelo menos todos os dias, matar quem nos sabota e tentar nos viver conforme esse manual, a gente encontra o caminho. Sim. E esse entendimento de se colocar no lugar do outro, que eu acho que é o caminho de se motivar mulheres, de se motivar famílias, de se motivar casamentos. Você e o Rodrigo, a gente se conhece há pouco tempo, mas é um ministério, teu casamento também é um ministério, os nossos filhos são os nossos ministérios, e nós temos que levantar, sim. Casamento dá certo, sim, não é porque para mim não deu certo que não vai dar. Eu vou me casar de novo, Deus vai me mandar um enviado, a Renata deve estar escutando aí, nós sempre falamos disso. Nós vamos mandar para a Michele. Verdade. Para a Michele selecionar o marido, né, Michele? E assim, né? Exatamente, nós vamos começar a fazer um banco de dados do Fortificados. Mas a questão da mulher, no meu caso, é a mãe, né? Eu sempre agora a gente vamos retomando os nossos trabalhos em conjunto, glória a Deus, porque Deus nos prepara bênçãos todos os dias, né? Mas eu sempre pensei assim, eu sempre tive muito esse envolvimento com a parte esportiva, eu gosto de pedalar, eu gosto, até convidei vocês aí pra gente subir um morro. Agora parece que vai dar uma apertada no negócio da pandemia, mas enfim, eu sempre preservei em trazer essas mulheres, as minhas amigas, as conhecidas, as mães, para uma prática esportiva, porque eu percebi ao longo do tempo que isso faz com que ela tenha um resgate da sua identidade, assim, tem aquele tempinho para ela, né? Eu quero no segundo momento até conversar com... Sim, e assim, não é porque você quer seguir um padrão. Por muito tempo, assim, eu ouvi de algumas pessoas também, por isso que eu digo, se você não tem nada de bom, por favor, não fale nada. Não fale nada, ore pela pessoa. Ore pela pessoa. Eu falo assim, vamos orar, né? Eu sempre falo isso. Vamos orar. Por quê? Porque muitas vezes essa questão de
de falta de amor próprio, de insegurança, que tudo isso pode gerar um quadro depressivo, um quadro de desânimo. Ninguém precisa disso. Nós estamos falando de mulheres, mas de qualquer outro ser humano. Então, assim, esse eu acho que já é a descoberta do dom de Deus. E você saber que se você não pode ajudar com algumas palavras, fique em silêncio, escute a outra pessoa. Ou se afasta, né? Eu escutei ontem uma pregação que fala sobre a questão da gente se afastar de Deus quando a gente não tem entendimento do porquê que a gente veio, né? Que eu escutei até uma passagem lá da mulher adúltera, em que os fariseus se afastaram. Vai me corrigindo, porque você entende muito mais. E aí, assim, quando Jesus diz isso, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não pediu para ninguém ir embora. Ele pediu para a gente fazer um exame de consciência, né? E a consciência, muitas vezes, nos afasta das boas atitudes, entende? Então, assim, você tem consciência que você não tem compaixão, você tem consciência que você não pode ajudar aquela mulher, e ao invés de você usar, eu chamo de Espírito Santo, você chama de Espírito Santo, mas as pessoas podem chamar do que elas quiserem. Em vez de você usar esse sentimento para ajudar e ir em direção ao próximo, você se afasta. Se afasta de Deus, se afasta de Jesus, se afasta da boa ação. Então, quando a gente fala de mulheres que levantam mulheres, é a gente ter essa busca. Primeiro, que eu, como indico para todo mundo, e vamos trabalhar juntas nessa cidade, nesse estado, nesse país, né, Michele? Primeiro, a tua busca pela identidade, que não é fácil. Que eu não tenho, que a Michele tem a busca, mas também não tem completamente, porque nós somos humanos, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas somos humanos. Todos os dias temos que matar alguém aqui dentro que tenta nos contaminar. E fora, às vezes, também. Sim, exatamente. E muitas vezes, é como eu te falei, a consciência nos afasta da boa ação. Eu percebo isso em mim. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, meu casamento não deu certo, por isso, por aquilo. Por que, nossa, aquela outra esposa lá faz um monte de coisa e ela tá casada, sabe aquela coisa? E não é porque eu tenho consciência de que não é que esse casamento não era o projeto de Deus para minha vida. Mas o que eu não posso fazer é deixar essa consciência me afastar da boa ação e me afastar de seguir em diante. De me afastar, de me gostar, de me amar e de lutar pelo meu ministério. E eu percebo isso, que a gente, quando a gente fala da disputa das mulheres, é essa consciência de que a outra é mais bonita, que a outra é mais gostosa, então eu vou me afastar, porque meu marido não vê ela, né? E tá resolvido. E não tá Só que não, né? Como eu dizia, só que não. Exatamente. Então, assim, não, eu trabalho, então, assim, eu falo muito, a gente que é do serviço voluntário, a gente cansa, a gente senta no meio fio e chora e no outro dia levanta. Você sabe o que é isso? Então, é aquela coisa que a gente falou, tem um monte de... Eu vim da campanha política esgotada. Eu fiz uma campanha, você, o Rodrigo participaram, várias pessoas, mas assim, eu deixei do meu ministério, dos meus filhos, que eu acreditava realmente que esse é um caminho, e é o caminho, eu continuo acreditando. Eu continuo acreditando que mesmo que o resultado nas urnas não tenha sido o que eu não sei se eu esperava, o que eu achava que as pessoas iam entender que talvez a política era o caminho, mas se leva um tempo maior, tem que ter um entendimento maior. E o entendimento está aí, em você ter a consciência, mas usar a consciência para uma ação positiva, né? Então, assim, existem muitas pessoas boas, muito mais pessoas boas que ruins, muito mais pessoas que têm consciência de que a nossa realidade tem que mudar, a realidade política, realidade emocional. Só que o problema é que as pessoas não estão motivadas a reagir com essa consciência. Então, quando a gente fala de motivar mulheres que levantam mulheres, sejamos nós, eu aqui dentro do meu ministério, da minha casa, você dentro do seu, porque a gente tem que mostrar que a nossa consciência de que uma mulher, seja do jeito que ela for, como eu sempre falei assim, seja a mãe mais louca do mundo, ela tem motivo, ela tem algo de bom dentro dela, e a gente tem que usar essa consciência dela para enxergar isso e se motivar para frente, juntas,
né? Juntas, boas ações juntas. A minha consciência sirva de ação além de lição, né? Quando eu falo de testemunho, meu testemunho tem que gerar uma ação. E aí esse entendimento assim que eu peço a Deus, sabe? Que Ele continue me dando, me fortificando. E quando a gente fala do curso das fortificadas, quando eu falo do que eu, como eu te falei, eu já te falei isso algumas vezes. Os primeiros dias eu voltava destruída, porque eu me via ali derrotada. E algumas vezes eu queria te xingar, porque eu dizia assim: poxa vida, eu atendo Deus e todo mundo. Cara, eu tenho que estar em casa, eu tenho que estar respondendo aqui. E assim, não é assim. Eu tenho que ter a consciência e transformá-la em ação. Hoje eu venho uma construção novamente de retomada, de como que vai ser. E aí, quando a gente fala também da questão de motivação de mulheres, isso eu uso você deve usar alguma coisa boa de mim para você, é assim que a gente vai ser. É ter essa consciência assim, cristã, aí nós já estamos falando de uma consciência cristã, de que está nas mãos de Deus. A gente só tem que usar os dons que Ele nos deu, né? Tem que ter a consciência feminina nossa, mas deixar o Espírito Santo agir pra gente ter ação. Porque senão a gente vai cansar, a gente vai esgotar, a gente vai se achar feia, a gente vai se achar que tá acima do peso, né? Vai ficar xingando, vai ficar falando, vai ficar murmurando, né, Michelle? Porque a gente fica murmurando mesmo. O tempo todo, vai ficar querendo vestir só preto e não pode. Trazemos as cores para nossa vida. E assim, a questão das mulheres é isso. Eu percebo muita disputa. Assim. Eu sou uma menina que eu tenho só mais uma irmã. Eu percebi isso na gente. A gente disputava a minha mãe. A gente disputava, sabe? Então, assim, está na nossa veia disputar contra a mulher, entende? A gente escuta muito assim, eu trabalhei com mulheres, eu já contei isso, mas eu trabalhei em banco, então eu trabalhei com muitas mulheres. E é mais fácil trabalhar com homens, sabe? Porque as mulheres disputam. E aí, infelizmente, tudo que está machucado dentro da gente, a gente vê na outra, né? A gente joga na outra. Então, assim, estamos num grupo, não vou porque ela é mais magra do que eu, e daí a gente vai fazer uma festa, eu vou com meu marido, ele vai... Não, tá aqui dentro, a frustração tá aqui dentro. Se eu não gosto de mim do jeito que eu sou, então vamos malhar, vamos juntar a mulherada e vamos embora, entende? Vamos pedalar, Porque assim, a gente tem o direito também de se sentir insatisfeita com a gente, não é? Né, Michelle? Tem que se permitir tudo. Gostar, não gostar... Tem dias que a impostora, ela te sufoca, né? Ela sufoca essa mulher motivadora e a motivadora não acorda. E é a impostora que reina durante o dia. Então, às vezes, é uma guerra, assim. E como você estava falando, o problema está no olho de quem vê. Isso, assim, é fato, que isso é uma coisa que eu ministro sempre no curso, né? Que eu falo, entra uma mulher linda, ela é linda mesmo de burca. Ela vai ser linda. E não precisa ter nenhum homem ali presente. Mas você se sente mal às vezes, porque você já está mal. Porque essa impostora acordou no seu lugar, porque essa mulher que quer te destruir acordou no seu lugar. E você, né, que lapida outra mulher com os erros e com os acertos, que sabe que é comum, que é normal isso, né? Um dia você vence a batalha, outro dia você perde, mas a guerra, ela vai ser ganha, a gente sabe que vai ser ganha, né? Mas você acaba às vezes desanimando, porque está dentro do seu olhar, né? Você não está satisfeita por algo. E aí você busca uma perfeição que não existe, porque, como eu falei, esse é o nosso foco, Fortificadas, né? Nós temos que planejar a mulher real para a nossa vida. Não é ideal. Não é ideal que o mundo vende todo dia, como eu li aquele dia, né? É um texto fabuloso. Então a gente precisa entender isso. E vai sempre ter essa competiçãozinha boba, porque querendo ou não, nós somos mulheres. Não teria graça. Se todas fossem iguais, que graça teria, né? Nenhuma. Sim. E assim, e a gente tem até assim, ó. Uma das coisas que eu falo
de terapia, porque a gente sabe que a gente tem, eu faço curso contigo, mas a gente sabe que essa questão desse convívio entre mulheres, essas ações em conjunto, trabalhando a autoestima, trabalhando a questão de, eu já falei de exercício físico, empreendedorismo, uma série de coisas que a gente tem que a gente acaba se envolvendo, se envolve em tudo. Esse tipo de ação age como uma terapia, porque você enxerga a falha da outra. Só que quando você enxerga com compaixão e percebe que o que você viu nela, identifica em você, você já sofreu, é isso que eu penso muito, assim. Já te falei algumas vezes isso, eu já vivi isso, Michele. Sabe aquela coisa? Eu sei que isso não vai te fazer bem. E muitas vezes você, que é a questão do testemunho, né? A gente chama de testemunho dentro da igreja, mas dentro de uma ação, dentro de militâncias femininas. Quando eu falo assim, não é feminismo. Isso não é feminismo. O fato é que a gente realmente... Por isso que quando você é traída por outra mulher, você se sente muito mal. Porque você se coloca num lugar assim, meu Deus, sabe? Ou quando você faz alguma coisa ruim, vou me colocar nos dois lugares. Assim, você faz algo para uma outra mulher, você vai se culpar muito mais. Porque você sente, né? É teu, tá na tua essência. Todas sentem da mesma forma. Uma mãe, quando a gente vê que uma mãe perde um filho... Gente, sabe? Eu que trabalho com, a gente chama de mães especiais, né? A gente começou a falar disso e eu acabei não falando para quem não me conhece, né? Então eu tenho os 3 meninos, 2 deles têm laudo e eu tenho meu menino do meio que é autista mais severo. Então eu venho de um trabalho com famílias e pessoas especiais há 11 anos praticamente, né? Então eu convivo muito com mulheres que não lembram mais que são mulheres. Né? Não lembram mais, a gente já conversou sobre isso. São mulheres que vivem em isolamento social, são mulheres de crianças, adultos, acamados, que não têm, muitas vezes, têm muita dificuldade de sair dentro de casa. Então, assim, quando a gente fala, não, vamos lutar pela valorização da mulher, mulheres que levantam mulheres, a gente está falando de mulheres, cara, e no salão, por favor, não tem como, né? Isso é o de menos. Então, assim, não tem no salão, sabe? Então, assim, todos os dias você mata um leão, todos os dias. Então, assim, como que a gente vai levantar uma mulher dessa, né? Se colocando no lugar dela. É a questão do que, assim, é muito simples. Jesus já nos diz isso há 2000 anos atrás, né? Amai-vos o teu irmão como a ti mesmo. Então, assim, por mais que aquela loucura seja uma pessoa dizer, eu já aconteceu, eu tive entrevista com algumas amigas minhas e vou continuar tendo, a gente vai continuar trazendo essas histórias, porque assim, muitas dessas mães de criança especial são tidas como loucas, desequilibradas. Eu também já fui assim, sou também, continuo. Por quê? Porque todos os dias tem que brigar por umas coisas que não tem necessidade, que é direito da criança. Só que ela é uma leoa. Então, essa mulher, Michele, é a mulher que a gente tem que alcançar através da nossa consciência e com a ação do Espírito Santo. Porque, assim, não tem como você dizer para ela, não, vamos fazer exercício físico, tem que ir para academia, vamos fazer um curso da Fortificadas. Vamos... Cara, ela não tem essa opção. Não é exagero. Não é exagero. Ela não tem com quem deixar a criança, o filho, o adulto, entende? Então, assim, é o mais carente, na essência do carente. Então, quando a gente fala de mulheres que levantam mulheres, é assim, mesmo vivendo isso, numa condição menor, eu tô aqui, não vou parar nunca. Eu vou chorar um dia, 2, vou dar uma desanimadinha, não vou parar nunca. Mesmo você tendo os teus 2 filhos, deixando a tua casa, a tua louça lá sem lavar para estar fazendo o curso, você não vai parar. Você vai reclamar um dia, né? Vai ficar assim, ai meu Deus, né? Mas no outro dia, porque é da Michele, porque a tua consciência e a ação do Espírito Santo vai fazer que você não pare nunca, e a minha também. Então, assim, vamos encontrar essas mulheres que transformem a consciência em ações. E a gente juntas, sim, aí sim a gente pode falar. Quando a gente estiver levantando todas as mulheres de todas as condições, com amor, com paixão, com consciência e ação,
aí a gente vai dizer que a gente realmente nós somos mulheres que levantam mulheres. Eu sou, porque nem que seja a mulher da esquina, eu vou tentar. Você também. Tanto que você tá aqui, né? Não desistiu de mim, mesmo faltando um monte. E é assim que funciona. E quando a gente fala da questão de mulher, eu acho que o que mais pesa, assim, e você sabe disso, porque eu acho que os maiores questionamentos para você no curso é a questão de relacionamento, né, Michelle? É aonde pega. Relacionamento em geral, nós não estamos falando de namorado, de namorido, de marido, mas a mulher se sente assim, ela se sente na obrigação de dar certo em todos os relacionamentos sempre. De mãe e filho, de marido, de namorado, de dar certo. Ela tem que estar... a gente fala que quando tem uma coisa que a mulher sábia, né? A gente fala muito isso, que a mulher sábia edifica o lar. Eu não gosto muito dessa passagem, eu quero que você fale um pouco disso. O fato o que é a mulher sábia? Nós somos humanas, né? Nós somos humanos. Então, assim, a mulher sábia ter a consciência e transformá-la numa ação diferente, né? Mas não é acertar sempre. Quando a gente fala, quando a palavra nos fala me corrija, eu quero que você fale um pouco disso sobre a mulher sábia. Mas Tem quando a bastante coisa palavra para nos falar. fala, quando a palavra nos fala de mulher sábia, eu creio que é muito mais dentro desse questionamento de consciência e ação. Porque a gente é humana, a gente não tem como pegar um manual de instrução, mesmo a Bíblia, e ser perfeita. Não vai ser. Isso é hipocrisia. Não existe. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, quando Deus ele tem uma conversa com Abraão, ele fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, há a possibilidade da perfeição. Só que, como eu sempre falo, nós idealizamos uma perfeição humana. Sim. Buscamos essa perfeição humana. E quando a palavra ela diz a mulher sábia, ela diz também, lá na passagem, lá em Provérbios, fala assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, essa mulher sábia, lá de Provérbios, é a mulher que teme primeiro ao Senhor. Sim. Ao Senhor que abre os olhos dela de manhã, que ela acorda todo dia e tem uma oportunidade de vencer. Então, é justamente o que você falou, trazendo, digamos, biblicamente, porque ali diz que você olha, ela é toda perfeita, mas ali está dizendo como ela tem que se portar. Mas essa mulher sábia, ela chora, ela sofre, ela cansa, né? Então, assim, limite, né? Isso, tem dias que ela não vai estar bem. Por isso que o Senhor ele nos alerta. Você precisa ser uma mulher sábia, porque nem sempre os dias serão bons, né? Então, se você temer a Ele, você entregar aquela dificuldade nas mãos dele, você vai conseguir passar. Às vezes não vai ser bom, vai ser uma dificuldade e muitas vezes você não vence. Mas o Senhor diz que é nessa tristeza, às vezes é nessa derrota que Ele te amadurece, que Ele te faz crescer, porque aí você sabe que você não vai mais passar por aquilo de novo, porque você já sabe o caminho aonde deu certo, entende? Então eu vejo mais isso, assim, sabe? Então quando nós motivamos outras mulheres, é muito mais do que falando, né? Sim. Porque as mulheres são muito observadoras, extremamente observadoras. E assim, até pra pra pontuar como você falou isso, eu lembro que quando logo que eu me separei, então foi um espanto, porque eu tenho 3 filhos, 2 especiais, como que eu me separei, né? Você é louca, não né? Tem como. Eu ia morrer, né? Então eu ia morrer, não tinha outra opção, assim. Dentro dos padrões normais, era, né, ou loucura, ou eu ia me enfiar, enfim. E eu comecei a pedalar. Pedalar assim, quando os meninos estavam com o pai, que como todas as mulheres que estão me ouvindo agora, então assim, fui casada por 14 anos, em casa, parei, quando eu tive os meus filhos, eu parei de trabalhar para cuidar deles. Fui abençoada pelo Senhor por ter essa oportunidade, o pai deles trabalhava, tinha essa condição. Quando veio o meu filho, que é especial, que precisou de mais atendimentos, então assim, foi uma graça de Deus,
poder ficar esses anos na minha casa para acompanhá-lo. Eu digo que o meu filho é a minha maior vitória. Todas as outras vitórias que Deus vai me permitir, quanto tempo vai ser, não me importa. Os meus filhos são as minhas maiores vitórias, são as graças que Deus deu para minha vida e me proveu para poder lutar aí pela melhor condição para eles. Sim. Então, o que acontece? Nesse tempo todo, eu percebo assim, que a gente acaba se culpando, né? Se culpando o tempo todo, trazendo essa culpa. Ai, por que eu me omiti ali? Por que eu gritei aqui? Por que, né? E não é isso, não é isso. É essa busca diária, né, Michelle? É diariamente. Isso vai acontecer. Falhas vão acontecer. A gente não é ruim, a gente não é melhor ou pior que ninguém. E aí, quando eu comecei com a questão do pedal, eu lembro que muita mulherada me mandava muita mensagem. Nossa, você tá pedalando, vou comprar uma bike. Algumas compraram. Eu tenho a Paula, minha amiga, até a Pietra, que tá pedalando. As outras na Fazenda Rio Grande, pedalava com o pessoal em São José. Então, assim, e eu nunca falei nada, convidei ninguém para pedalar, sabe aquela coisa? Então, assim, como você falou, as mulheres são observadoras. Nossa, que legal, ela tá divorciada, tá sem os meninos, mas tá pedalando, né? Ela tá. Eu lembro quando eu comecei a tirar foto de novo, fiquei muitos anos da minha vida que eu não conseguia tirar uma foto. Foi uma parte da minha vida importante para eu crescer, mas é uma parte que eu não gostava de foto. Ainda não gosto, confesso isso para você. Eu ainda como todo mundo sabe, eu trabalho. A gente vai falar da questão do compartilhar, mas eu tenho um canal Compartilhar, a gente está tendo uma parceria. Então, assim, e eu não assisti as minhas entrevistas, porque eu sempre coloquei defeito. Sim, eu colocava defeito em mim para tudo, né? E eu nunca coloquei filtro, nunca coloquei nada. Agora tem que aprender esse negócio de filtro com essa informação do namoro. Aí, assim, então, eu percebo que o quanto as minhas atitudes motivaram mulheres, mesmo sem eu ter intenção de fazer isso, entende? E é isso que você falou, a questão da mulher observadora. Na verdade, nós observamos até demais. Eu acho que Deus deu para quem pede e busca Ele, você tem um olhar muito além a palma da tua mão. Não é tanto quanto o olhar de Deus, né? Mas você tem uma sensibilidade de conseguir. E quando você falou do pedal, é muito forte isso, porque às vezes muitas estão morrendo de vontade. Elas estão com muita vontade, mas elas não sabem como dar o primeiro passo. Então, se você conhece alguém, que conhece a história de alguém, usando o teu exemplo, né? Ah, uma mãe, poxa, ela estava 14 anos ali, né? Casou e tal, cuidando dos filhos. Meu Deus, se ela consegue tirar um tempo para fazer isso, chega a ser vergonhoso para aquelas que talvez têm o tempo e não fazem porque não sabe como fazer. Então, assim, muitas vezes, e se a gente começar a olhar para a nossa história, né, lá atrás, a gente vai ver que nós somos formados do meio em que a gente vive. E isso é sempre assim, vai ser sempre assim. Então, assim, a gente sempre vai viver de acordo com aqueles que estão ao nosso redor. E quando a gente fala assim, mulheres que motivam mulheres, nós precisamos andar... tem uma frase que diz assim, quer ser grande, ande com gente grande. Sim. Não é no sentido assim, poxa, de selecionar ou dizer que um é maior ou outro é menor. Mas é no sentido assim, se você se sente diminuída, não ande com pessoas com a mesma tristeza, né? No mesmo patamar, não ande, porque assim vocês vão ficar uma lambendo a ferida da outra e não vai sair e não vai para lugar nenhum. Né? Então, busque pessoas que já passaram por essa fase. Que é como você falou, né? Você teve seus filhos, o autismo, tipo, Deus pode curar? Pode, mas Ele pode também não curar, né? E é algo que você vai ter que aprender a conviver com isso. Então, você não pode parar. Você não pode também se anular em prol disso. Ah, você se separou. Você também não pode se anular, né? Acabou a vida. Meu Deus, ó Deus, ó céu, ó terra, agora é morte, porque eu estou sozinha, né? E não é isso. Tem o tempo de luto para tudo,
né, para as decepções da vida, as frustrações, os planos frustrados da vida, mas eles vêm para nos ensinar, não para nos parar. E se a gente começa a andar nesse meio, onde todas essas pessoas, elas também ficam naquela autocomiseração, né? Tipo, ai meu Deus, eu falei esses dias pro Rodrigo, ele não estava muito legal, daí eu falei assim, parece aquela criança pequena que está no maternal, no maternal não, mas assim, na pré-escola, e faz um desenho, e aí fica falando assim, meu desenho tá feio, né, prof? Meu desenho tá feio, né, prof? Porque que é uma afirmação. Então, assim, não é Não isso. precisa. Não precisa Não. disso. Assim, Não. você precisa olhar para você e entender assim, poxa, eu sou falha pra caramba, né? Meu Deus, ontem eu estava conversando com uma moça e eu falei assim, poxa, a gente tem que ser sincera com a gente. E falar assim, eu sou mentirosa. Meu Deus, eu preciso parar de ser Eu mentirosa. sou Ai, invejosa, eu tô eu com sou ciúme. invejosa. Exatamente. Isso, não é Só que parar de mentir. tem que tentar Isso, isso não me dominar, né? A sim. consciência, é como eu te falei ontem, eu não consegui assistir vocês, porque eu estou com os meninos e estou me recuperando da questão do Covid, que depois eu falo. Até eu quero falar um pouco sobre a passagem do Covid. Hoje eu vou falar. Já que eu tô falando, vou falar tudo. Mas assim, mas o que eu percebo é que a gente sabe, nós temos consciência. Vamos orar para o Espírito Santo nos dar mais consciência. A gente é Sim. ciumenta, a gente é invejosa, a gente é assim. Tem horas assim que você tem que. E como eu estava falando, a gente tende a andar ainda com as mesmas pessoas. E eu falei assim, não, você quer ser grande, ou seja, você quer mudança para sua vida, saiba quem você é. Tipo, você é uma mentirosa? Para, você é fofoqueira? Tipo, quando coçar a tua língua para falar mal, quando coçar a língua, sai correndo, sabe? Às vezes é melhor passar vergonha de fugir, deixar alguém ali sozinho, falando sozinho, porque você vai ter uma cura. Às vezes você tem que ser meio louca, assim, sabe? Se você sabe quem você é, né? Para conseguir essa cura. Porque às vezes a gente está falando aqui, pessoas que não são cristãs, elas pensam, poxa, mas você fala de cura, cura. Não, mas é no sentido assim, vamos subir de nível, né? Olhando, Assim, observando. Eu falo muito, independente, eu sempre falo assim, ó, a gente nunca vai ter um argumento cristão falando sobre a questão da religião, porque assim, quando a gente fala de cura, é você identificar o que você tá aqui, ó, tá tudo aqui. Uhum. Eu fui numa consulta essa semana com um homeopata, não sei se eu posso falar o nome dele, então não vou falar. E aí eu fiquei ali 2 horas e pouco com ele, maravilhoso, foi graças à minha amiga Ana que indicou, falou, Renata, tem que ir, enfim. E aí ele me perguntou, ali eu já chorei para variar, manteiga derretida, sou uma chorona, isso é normal. Eu sou chorona, identifiquei já isso, eu tenho que, né, todos os dias. E aí ele tentou me mostrar que toda a minha patologia está dentro de mim. Tá? Uhum. Então agora, nesse momento pós-Covid, que eu estou me recuperando, eu coloquei tudo culpa no Covid. Eu tô aérea por causa do Covid, eu tô, né? Não consigo pedalar, tô com falta de ar. Beleza, A tua muleta. Você quebrou a perna? É real. Isso, o vírus é real. Só que tudo isso que está se manifestando, eu já tinha comigo antes. Sim. Às vezes a gente usa os problemas como muleta, é isso que você está falando. Então, filho especial, a rotina é terrível, eu sei disso. Como eu te falei, a campanha me trouxe, vai me trazer, a política, todo esse envolvimento político me trouxe várias bênçãos. A cada família que me recebeu foi uma bênção, a cada realidade que eu vi, eu vejo que é muito maior do que do que o autismo, do que tudo isso, é muito maior. Só que assim, muitas das vezes também, assim como eu não vou porque o Giovanni não vai, né? Só que se eu fosse com o Giovanni 50 vezes, uma hora ele ia. E eu ficar sentada esperando também, né? Ou só orando para Deus mudar aquele comportamento dele, também não vai resolver, né? Então, é aí que a minha ação, talvez, quando eu falo muito isso em todas as reuniões de mãe, Giovanni vai no cinema. Ele vai no cinema, ele não vai no cinema adaptado, ele vai no cinema.
Foi fácil levar o meu filho com hipersensibilidade auditiva no cinema? Claro que não foi fácil. Muitas vezes fui eu, pai, os irmãos, eu saía, nunca assisti filme. Por muitos anos eu nunca assisti filme. Só que eu tomei a decisão que ele ia no cinema, tipo uma boa empacada, entendeu? Por quê? Eu tive a consciência do problema e transformei em ação. Nós chamamos essa força do transformar em ação, talvez em ação do Espírito Santo, mas essa ação é quando você percebe que a tua cura, a minha cura é eu tomar uma ação para mudar o comportamento dele. Se ele não estiver bem, a minha rotina não vai estar bem, a minha família não vai seguir. Então, assim, eu tenho que identificar. Então, quando você fala em cura, através do Espírito Santo, a gente fala muito isso na igreja, quem prega, você trabalha mais com pregação do que eu, enfim, né? Sou mais leiga nessa questão. Mas quando a gente fala em cura, é a gente ver aqui dentro. Quem somos nós para Deus? Quem somos nós para a gente? Quem somos nós para o outro? Né? O que Jesus faria? Às vezes eu falo assim, eu já te falei isso, né? O que Jesus faria? Eu sei que Jesus faria, mas eu não consigo. Então, mas eu não sou Jesus. Exatamente. Então, assim, eu tento fazer o que Jesus faria. Mas nem sempre a gente vai conseguir, né? Mas a gente sabe que a gente, todos os dias, tem que lutar contra a nossa sabotadora, né? A nossa sabotadora, para a gente poder, aí sim, edificar mulheres com ações, é como você falou. Eu acredito muito nessa questão de edificar com ações. E se você não consegue ajudar, fica quieta, né? Porque tem muito isso, eu escuto muito isso. Eu digo nessa semana que eu tava ruim, eu tentei não responder muita gente. Porque eu escuto muito isso. Nossa, coitada de você. Não, você é maravilhosa, você é linda, nova, inteligente. Mas agora separada, né? Como que você vai arrumar um namorado com 3 filhos, um especial, que não, sabe? Então, assim, é o tipo de coisa que não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada. Eu, glória a Deus, que eu tenho talvez um entendimento. Mesmo assim, eu ainda me sinto mal. Lá, porque na hora que você tá ruim, você pensa assim mesmo. Quando você arruma lá um namorado, não deu certo e tal. A mulher, nossa, é por isso. Porque vem aquele veneninho, né? Eu digo que é o anjinho mau e o anjinho bom, né? Vem na sua mente. Mas, então, assim, então fiquem quietas, né? As mulheres falam muito, mas, assim, fiquem quietas. Se você não pode ajudar, se silencia e escuta. Muitas vezes, a sua irmã, sua outra irmã, ela só quer ser ouvida. Muitas vezes é isso. Várias vezes, né, Michelle? É que quando você abre o seu coração, você não quer uma opinião, né? Isso. Às vezes você só precisa colocar para fora aquilo que está te sufocando lá dentro. Só que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não entendem isso. E todas têm uma opinião formada. Todo mundo tem uma opinião, infelizmente. Então, assim, a gente é bombardeado por opiniões, por críticas, né? E acaba, às vezes, matando mais. Às vezes você estava ali na UTI, tentando dar o último suspiro, colocando para fora, e você morre. Então, assim, quando você diz assim, se você não tem o que falar, fique quieta, é nos dois sentidos. Porque se nós estamos na posição de feridas, machucados, e a gente quer abrir algo, não precisa ser para qualquer pessoa. A gente também tem que saber que você precisa selecionar o meio, você precisa selecionar as pessoas para quem você abre o seu coração. Você entrega o seu coração. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Eu tenho muita dificuldade de fazer essa avaliação. Eu acho que todo mundo é igual a mim, então eu não enxergo nada, sabe aquela coisa? E isso é muito e talvez as mães que estão me ouvindo, é muito dessa luta da gente lutar pela igualdade, equidade, né? Eu prefiro pensar que todo mundo, e não é assim, né? Não é assim. Então, assim, mais uma bênção que eu tive é esse entendimento que nem tudo me convém, né? Tudo me convém, mas então, assim, porque às vezes você perde uma energia, a gente chama de energia, ou, enfim, que pode ser aplicada numa coisa muito mais positiva, ficando quieta, né? Não falando tudo para todo mundo, compartilhando tudo, a gente vai ter agora a volta do compartilhar. E porque as pessoas nem sempre estão prontas para receber o que você tem de bom,
nem de ruim, nem de bom. Eu achava que todo mundo estava preparado para receber o que você tem de bom. E hoje, Deus me deu esse entendimento que não. Nem todo mundo está preparado para receber o que você tem de bom, infelizmente, né? É como se fosse uma terra que fosse seca, infrutífera. Então, você tem que, primeiro, tentar trabalhar nessa adubação da terra, para depois você dar o que você tem de bom. Senão, ela vai ser jogada ali, você vai perder sua semente, né? E não vai produzir nada, nada. E isso é um entendimento que eu aprendi muito, aprendi com o curso, aprendi com você, Michele. Eu posso te falar isso hoje, você sabe disso. Porque eu realmente acreditava que o bem faz o bem realmente tem mais gente boa do que ruim, eu continuo acreditando nisso. O mal do mundo não vai me fazer mudar, não vai me fazer mudar, que eu sei disso. Só que o fato é que nem todas as pessoas estão prontas para receber o que a gente tem de bom. E por isso a importância do nosso conhecimento, da nossa identidade, né, Michele? Eu aprendi uma coisa bem legal que faz bem pouco tempo. Eu sempre fui uma pessoa, o Rodrigo me descrevia como uma pessoa assim, alguém chega até mim, me cumprimenta e eu passo o número do CPF, da conta bancária, tudo que eu tenho. Pela carência, entendeu? Por eu gostar de conversar, porque há muitos anos eu era rodeada por pessoas, mas o problema estava em mim e eu me sentia sozinha. E por muito tempo, aí quando eu desabrochei, digamos assim, eu achava que eu precisava falar para todo mundo o que eu pensava, o que era correto para mim, se eu não concordasse, né? E o meu tom de voz, ele já é um tom extremamente agressivo, naturalmente. Então, quando eu vou impor a minha opinião, se eu pego uma pessoa que às vezes está num dia meio ruim, ela vai se sentir humilhada, e não é a minha intenção. Sabe? É porque você é mais incisiva, né? Você é mais incisiva na... Isso. Mas assim, e aí você tem que ter esse... E eu vejo, assim, você dessa forma, eu sou o contrário. Como eu sou boazinha demais, parece que eu sou boba, entende? Então vejo... Eu sou então, a bicho assim, ruim, como diz. E assim, eu dentro percebo disso, eu matei muitas pessoas. Eu escrevi um texto, depois eu quero ler para você, que é um texto relacionado justamente ao teu tema de hoje, né? É um texto curtinho e tal. Mas assim, ó, durante esse tempo, eu percebi que eu matei muitas pessoas. Eu fui uma assassina motivacional. eu descrevi isso assim, né? Por quê? Porque eu não avaliava a pessoa, eu olhava a atitude dela e eu julgava ela sendo a atitude dela. E como no vídeo que eu fiz ontem, eu fiz pro TikTok, eu tô quebrando umas barreiras dentro de mim. E aí eu fiz esse vídeo. Hoje você não tá aqui, a gente tem que fazer um TikTok juntas. Isso. E aí eu fiz esse vídeo e eu falei sobre isso. Porque assim, e se você for o Judas, né, do tempo de Jesus? Mas mesmo sendo Judas, você tem um propósito. Então, assim, por muito tempo eu fui esse Judas e, tipo, eu assassinei pessoas. Porque eu dava minha opinião e eu julgava elas simplesmente pela atitude que eu via. E eu achava que aquela pessoa era assim e ela não queria mudar e papapá. E eu tinha as minhas teorias a respeito de cada um, sabe? E hoje e aí eu entendo que não é isso. E assim, e veja como Deus é bom o tempo todo, né? Deus é bom o tempo todo. Eu falo muito isso. Deus se colocou numa posição de um trabalho social, né? Sim. Como eu te falei, Deus voltou. Nós duas nos conhecemos há pouco tempo, então a gente é ao contrário. Então eu sempre, a Paula acho que não está assistindo aí, mas assim, eu sempre acreditei que as pessoas são boas acima de tudo. De tudo e de todos, né? Então eu sempre acreditei. Então hoje eu percebo isso, que nem todo mundo está preparado para receber o que você tem de bom, é isso que eu te falei. Eu tenho esse entendimento através do Espírito Santo, através das ações que eu tive nos últimos tempos. Então não é 8 e nem 80, né? É isso que você falou. Você vai ler o texto, não é 8 e nem 80. Não é eu acreditar que tudo é lindo e que realmente vai dar certo, e que realmente a hora que eu quiser vai estar alguém ajudando, que não vai estar, eu tenho que estar preparada para isso.
Porque se eu acreditar demais no que eu quero internamente, eu vou me frustrar. E talvez essa frustração vai paralisar o meu trabalho, paralisar a minha ação. Se você acreditar demais que a tua opinião está certa acima de qualquer coisa e julgar qualquer um pela primeira atitude que você vê, isso vai te frustrar, porque todo mundo vai ter atitude que você não gosta, eu vou ter, né? Eu não vou estar bem o tempo todo, eu vou ser boazinha o tempo todo, você não vai ser boa o tempo todo. Eu já te vi alterada e nem por isso você eu já te vi, né? Assim, mas a vida me mostrou, eu sou mais velha que você também. Não muito, mas eu sou. Mas um pouco, bastante, né? Melhor a gente pular essa parte. E aí, assim, então eu já tenho esse entendimento, porque eu já convivi com mulheres iguais a você. E eu enxergo, eu vejo você, sabe? Hoje eu percebo que você me vê. Quando a gente fala eu vejo você, é ver além. A Michelle não é a Michelle que deu um piti ali porque estava nervosa naquele dia. A Michelle tem muito mais atrás dela. A Renata não é aquela Renata que chorou na frente do portão, né? Né, Jonathan? Jonathan tá aí. Não é aquela Renata que se desmontou porque estava cansada naquele dia, não. Não sou aquela Renata. Eu acreditei. Só um momento, né? Sim. Então, assim, a gente é muito mais que isso. Então, assim, agradecer ao Senhor por ter essa consciência e transformá-la em ação é ser uma mulher que levanta outra mulher. A gente não precisa disputar nada, nada. Até porque Deus me colocou exatamente onde eu tenho que estar, te colocou exatamente onde você tem que estar. Se algo foi tirado de mim, foi tirado de você, era porque não era nosso. Não era. Né? E esse entendimento, além de, claro, falando de uma forma cristã, mas ele é libertador, porque eu tenho que me amar do jeito que Deus me amou. Eu entendendo esse amor. E aí sim ter uma ação para motivar uma outra mulher, né? O que eu percebo assim é que as disputas fazem mal para a própria pessoa que disputa, né? Exatamente. Voltou, pode continuar. Você pode machucar o outro, você pode sangrar, você pode tentar colocar. Eu vivi muito isso por ser muito boazinha. Não sei se boazinha, mas eu acredito muito na gentileza, sabe? Eu não amo um girassol à toa. Eu acho que gentileza é o caminho, sempre, sempre. Eu gosto disso. Eu quero que os meus filhos acreditem nisso. Não importa se o mundo não é gentil, entende? Eu quero que os meus filhos vivenciem isso, porque para mim é real. Deus me mostrou que é real. Então, eu acho tão engraçado você falando nisso, porque eu não queria que a Nicole tivesse um cachorro e apareceram 2 lá em casa. E ela cuida dela, falava assim, mas mãe, você ama eles? Eu falei, eu não amo, eu não gosto de cachorro. Mas assim, por quê? Porque sempre sobra pra mim. Não que eu não goste dele, mas assim, eu sei que vai sobrar pra mim, porque eu não vou deixar ele ali, né? E aí eu falei, não, eu sei, ela me perguntava e eu dizia, não, eu não amo. E ela falou assim, claro que você ama, eu sei que você ama. Você tá falando da boca pra fora. Então, assim, mulheres que motivam mulheres, é como você falou, os teus filhos, eles acreditarem, assim, ó, totalmente naquilo que eles têm vivido dentro de casa, as experiências, por mais boas ou ruins, igual eu falei ali, eu tava negando algo, e até ruim de se falar, né? Tipo, não, eu não gosto deles. E ela, não, você gosta, eu sei que você gosta. Ela falou, você não quer admitir. Então, assim, as atitudes, ou o que a gente fala, nem sempre vai ser o que realmente o nosso coração sente a respeito daquilo, né? Então... Que é a questão que eu falo muito assim, que é o gritar com os filhos, né? A gente grita. Você não vai falar pra mim que você nunca gritou com o teu filho. Eu não vou falar que eu nunca gritei com os meus filhos. Mesmo meu filho tendo hipersensibilidade auditiva, eu gritei com meu filho. Só que assim, eu tenho essa consciência disso. Eu tenho essa luta que não é isso que eu quero que eles levem para eles e mim. Então eu vou ter a consciência e transformá-la em ação para motivá-los, né? Quando a gente fala de mães. Então, assim, quando a gente fala da questão da mulher,
É muito isso, não tem necessidade de disputa. Vamos se vamos olhar pra gente, né? Para dentro da gente. E quando a gente fala de fortificadas, né? Sermos fortificadas, nos unirmos através da nossa força, é isso, é você olhar para outra e ver, nossa, Renata, pode ser irritante às vezes, a Renata é boazinha demais, não gosta desse teu sorrisinho, coisas né, que podem acontecer. Tá todo mundo sujeito a acontecer isso. Mas assim, o fato é que alguma coisa de bom em mim, alguma coisa boa Deus colocou em mim que pode te ajudar. Muitas coisas boas em você podem me ajudar. E é só para isso que a gente veio, para mais nada. Os relacionamentos existem, a gente precisa das pessoas. Deus não nos fez sozinhos. E as mulheres, a gente tem assim um dom supremo, que além de tudo a gente se reproduz, a gente dá a vida. Nós não estamos sozinhas nunca, porque a gente gera a vida aqui dentro. Eu até estava esses dias com o Juan deitadinho, ele pegou na minha barriga e falou assim, mãe, aqui é a minha primeira casa, né? Aí eu pensei assim, eu achei que ele estava falando dessa casa. Falei, não, filho, você morou na fazenda, depois a gente morou no apartamento e veio para cá. Tava falando, explicando para eles que talvez a gente fosse mudar, enfim. E aí ele falou, não, mãe, na sua barriga, é a primeira casa. Eu falei, pois é. Então você vai ter sempre a sua primeira casa. E eu achei tão lindo ele falar isso, né? Então, assim, nós temos esse dom, nós demos a primeira casa para os nossos filhos. Nós não somos sozinhos, nós precisamos de relacionamento, nós precisamos motivar as outras mulheres, somos abençoadas pelo dom da vida, sempre. E aí, para as mulheres que não podem ter filho, a gente tem o dom da vida, da vida. Então, assim, sejamos mulheres que motivem mulheres, porque é o que a gente quer. Eu quero alguém que venha para mim e diga assim, Renata, amanhã vai ser um dia melhor, entende? Você não tá legal? Eu tenho a Ivonete acho que não tá assistindo. Ela, eu vou chegar e... Eu falei, guria, eu tô desanimada. E a gente tem direito a se permitir. Não, você não vai ficar. Você não tá legal para pedalar hoje? Não, a gente vai. Por quê? Porque a gente enxerga na outra. Se ela tem força, eu posso ter, entende? E eu te falei, vamos pedalar, Michelle. Eu não gosto de pedalar, vamos correr, então corre atrás da bicicleta. Porque se você não tem força, nós duas juntas teremos mais força. Para tudo, para tudo. Eu insisto muito na questão da mulher independência financeira, que é uma dos calcanhar, é um calcanhar de Aquiles para algumas mulheres. Mulheres que têm filhos, que nem eu, que têm essa rotina. É muito difícil você pensar de uma forma de você se manter financeiramente e com os seus filhos. Se você deixa eles, você se sente culpada. Se você não trabalha, você se sente culpada porque depende do pai dele. Você tem essa luta interna, assim. Parece que Deus não te abençoou com isso. Não. Vamos nos edificar, vamos investir em empreendedorismo feminino, vamos ter café com empreendedoras, café nas fortificadas empreendedoras, porque a gente juntas vamos de uma maneira, porque existe, e vai ter. Então, assim, eu acho assim que a nossa conversa é muito boa por conta disso, tem que continuar, temos que trazer essas mulheres. Sim, porque uma coisa que que Deus colocou no meu coração com fortificadas foi isso. Veio a outra Renata, né, que é psicóloga, a gente conversou com a Pri, que é advogada, e o foco é esse, sabe? Os lugares de autoridade fora da tua casa onde você tem assumido. E a gente precisa de mulheres também. Não é um fato de, porque os homens não fazem perfeitamente como uma mulher, não. É porque, assim, nós somos iguais. Nós somos iguais perante o Senhor, com a mesma capacidade, só que, assim, às vezes precisa de um olhar feminino. Assim como, às vezes, em posições que só tem mulheres, precisa de um olhar masculino também, né? Então, por que não? Então, assim, eu queria abrir o espaço justamente para isso também. Para mulheres na sociedade. Independente de onde você more, sabe? Manda um sinal de fumaça e diz assim, eu quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho, quem eu sou. Mesmo que às vezes você seja alguém, você mora lá no interior, uma pessoa te conheça, não importa, sabe? Você tem valor, você vai poder contribuir para o crescimento de muitas outras pessoas. Então, o espaço seria esse mesmo, né? Mulheres que motivam mulheres, independente da posição que elas estejam.
Exatamente. E essa é uma questão que tem que ser, tem que vir. A gente está. Eu até quero conversar, daqui a pouco eu vou ter a conversa com a Ana. E o que acontece? A gente está num período que a gente fala muito sobre empoderamento feminino, mas é muito difícil. Assim, você tem que ter esse empoderamento, mas ter a consciência que você tem que se empoderar sendo mulher, né? Sim. Tendo, tendo essa essência, assim, porque não adianta você querer ser um homem para ocupar aquele nicho, não tem necessidade. Isso. Porque o homem tem o lugar dele, a mulher tem o lugar dela, né? Como eu te falei, é difícil, você trabalhar com seus filhos, é difícil. A gente tem agora o projeto Compartilhar, que é um jornal, é um jornal da cidade, tem que trazer as boas ações da cidade, tem que trazer essas mulheres, tem que trazer esse comércio, essas mulheres empreendedoras. Eu vou fazer, não interessa quanto tempo vai demorar, entendeu? Não interessa. Se tem que ser de tarde, porque os meninos não estão bem de manhã, tem que ser de madrugada, de noite. O fato é que vai acontecer. Vai acontecer. E é assim que tem que ser. E assim, de repente eu sozinha não vou conseguir, peço tua ajuda, peço de outra, e de outra, e de outra. Por quê? Porque tem que acontecer. Eu falo assim que a parceria, ou compartilhar, é, é a essência do novo mundo. Não temos como dizer que o nosso cenário mundial não é diferente. Eu peguei o Covid e assim, nós vimos que a mão de Deus está aí, né? Nós temos que mudar, nossa visão tem que mudar. Acabou esse mundo corrompido, esse mundo de disputa, esse mundo em que um quer comer o outro. Não pode. Ah, existe? Claro que existe. Eu não sou infantil, não sou uma criança, não estou brincando de casinha, né? Existe, mas vamos lutar contra ele todos os dias. Todos os dias. Começamos pela cidade da Araucária e vamos para o mundo, né, chefe? Porque se faz necessário. Esse não é o mundo que eu quero para os meus filhos. O meu ministério aqui, todos os dias eu levanto e luto por ele. E Deus vai me honrar, Deus vai te honrar, e a gente vai sair do nosso ministério, que é a nossa casa, para Araucária, depois para as outras cidades, para o nosso estado, para o nosso país, para o cenário mundial, porque a gente tem que acreditar. Tem que acreditar que é compartilhando aqui as nossas histórias de mulheres, no jornal, a nossa cidade, as ações inúmeras que temos na nossa cidade, porque, como eu já falei, existem muito mais pessoas boas que ruins, sim. Nada que aconteça nesse mundo vai fazer eu mudar de ideia. Isso. Glória a Deus. Glória E a até Deus. as ruins, elas podem ser transformadas em boas. Exatamente, exatamente. E das ruins é uma terra que a gente vai, através de ações como essa, a gente vai transformar todas elas, uma por uma. Assim como Jesus nos mandou enviar, nos mandou ser pescadores de almas, né? de vidas. Então é isso que eu chamo de pescar almas e vidas. Porque a gente tem que mostrar que Deus é bom o tempo todo, que existem muito mais coisas ruins do que boas no mundo, que nós somos mulheres que transformamos mulheres e que unidas, fortificadas e compartilhando, nós vamos sim, exatamente, vamos sim trazer mais mulheres, trazer ações efetivas. Eu falo muito nisso. Ontem eu tive essa palavra da questão da consciência transformada em ação, e eu acho que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. É isso que eu vou fazer daqui a pouco no compartilhar. Sim. E hoje a gente vai falar sobre a questão da consciência negra, né? E é isso, é a gente acreditar, acima de tudo. Porque a consciência é ação efetiva. Todo o resto é só falácia, né? Sempre. E assim, para eu deixar você livre, porque eu sei que logo você já volta ali no compartilhar, a pastora colocou alguma coisa ali, ó. Independente do lugar, da posição, nós somos mulheres e o que nos une não nos separa. E que isso seja real, seja o princípio de um grande movimento. Amém. É isso mesmo. Eu queria, assim, que você... se você quiser se despedir, porque aí eu quero ler o texto para a gente poder dar um beijão, assim, geral,
e para você poder Tá. continuar aí. E se despede aí, vê o que está no teu coração. Tem esse tempo para você aí. Tá bom. Então, assim, bom, primeiramente, novamente, eu agradeço a Deus pelo nosso tempo, né? Eu agradeço você pelo convite, eu agradeço você por estar na minha vida, agradeço todas as mulheres que estão aí, que nos ouviram, espero que neste momento a gente possa ter trazido alguma coisa de útil, alguma coisa que edifique, nem que seja um pouquinho a vida das pessoas. Eu iniciei assim, mas eu agradeço novamente os votos que eu tive, eu agradeço todas as famílias que abriram as casas, eu agradeço todas as famílias e todas as casas que eu entrei através da internet. Eu quero dizer que o trabalho continua todos os dias, né? E que vai continuar no Compartilhar Araucária, a gente vai voltar. A Michelle, inclusive, a gente fez uma parceria e, se for propósito de Deus, vai seguir em frente. Eu sei que é propósito de Deus, porque o compartilhar foi um presente de Deus para minha vida. Eu só preciso do entendimento. E eu acho que é isso mesmo, que Deus vai é no trilhar que Deus vai te mostrando. É como se fosse água limpa, né? A água limpa vai passando, ela tem pedras, ela tem desvios, ela tem córregos, ela tem braços, e é assim que tem que ser, né? O fato é que não vai parar nunca. Então, a gente vai vir com o Jornal Compartilhar para a cidade de Araucária, princípio e região, né? E através desse jornal, que vai ser instrumento do Senhor, né? Que ele tem que ser, porque se não for para seguir o propósito de Deus, a gente tem... É uma empresa, claro que é uma empresa, né? Mas eu acho que tudo que está dentro do propósito de Deus vai edificar a vida de alguém, seja da forma que for, né? Eu conheço eu sei por que eu estou aqui, né? Todos os dias brigo para conhecer a minha identidade, porque eu acho que vai ser eterna, né? E o Fortificadas foi mais um presente, mais uma bênção, e vai ser bênção para a vida das pessoas. Então, eu agradeço novamente todas as famílias, todos os meus votos. Eu quero dizer que o trabalho continua. Temos a página Compartilhar Araucária, vai continuar à disposição. Eu tenho as minhas páginas pessoais, né? E vamos em frente todos os dias, né? Sejamos mulheres que levantem mulheres, por favor, né? Estou voltando a pedalar, agora me recuperando. Passei por uma recuperação pós-Covid, que também foi algo que me mostrou que nada está na nossa mão e nada está no nosso tempo, tudo no tempo de Deus, né? Novamente eu peço para as pessoas, agora após a eleição a gente sabe que deu uma aumentada nos casos de Covid. O vírus é real, gente, eu sei que é real. Hoje eu ainda me sinto melhor, mas ainda tenho falta de ar, fui medicada, Deus permitiu que eu estou aqui, né? Mas é real, então a gente tem que se cuidar, a gente tem que preservar as famílias. Vivemos um novo tempo e eu acredito que seja um tempo melhor, na presença de Deus e juntas, né? Todos os dias. Eu agradeço a Michelle, agradeço a todos que ouviram e amém. É isso, todos os dias, amém. Então, antes da gente finalizar, eu vou colocar depois ali nos comentários direcionando para o compartilhar, né? Para você que está assistindo aqui, você vai ter um tempinho para tomar uma água, para ir ao banheiro, e aí você volta para assistir, porque é muito legal, sobre a consciência negra, e alguém que tem conhecimento de causa, né? É a Ana Luísa, né? Eu não lembro o sobrenome dela, mas é a Ana Luísa, que vai estar ali com a Renata no compartilhar. E eu gostaria de deixar vocês com um texto que eu escrevi nessa manhã justamente pelo tema mesmo, né? Vamos lá. E eu coloquei o título como... É uma pergunta. Eu quero que você fique com esse questionamento, você questione todo dia, em todo tempo. A forma com que você tem vivido motiva pessoas? Então, fica com esse questionamento e eu vou ler para você. Você já parou para questionar se o mundo como tem vivido e reagido a determinadas ações contrárias às suas verdades tem mostrado suas qualidades ou os seus defeitos? Infelizmente, a realidade é que na maioria das vezes julgamos o outro por uma atitude momentânea, ignorando a essência.
nos colocamos na posição de superioridade, apontamos os erros a todos, esquecendo que nós somos tão pecadores e falhos quanto. Essa forma de relacionamento só distancia pessoas e assim nos tornamos assassinos motivacionais. É hora de consertar, de concentrar para dentro de nós e simplesmente entender que o propósito de tudo é amar. O amor, ele é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Ele não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. Quer motivar e inspirar pessoas? Primeiro saiba quem é você. Se ame, se conheça, permita-se e quanto ao outro, julgue menos e ame mais. Então, eu gostaria de deixar vocês com essa reflexão para olhar para dentro de você, porque se a gente começar a nos avaliar, tudo ao redor ele vai ser bem melhor, porque a gente vai começar a enxergar com outros olhos. Então, eu agradeço a todos que participaram com a gente aqui, e a você, Renata, por aceitar o convite, e por todos os convites que eu fiz, né? Até para dobrar roupa, a Renata estava ali. Então, muito obrigado, sabe, pela tua presença, pela tua disposição, pelo teu coração. E eu quero agradecer, né, imensamente a oportunidade que o Senhor nos deu de, em um determinado momento, a gente se encontrar nesse caminho, né? Então, que a gente permaneça durante esse caminho, tá bom? Obrigado por tudo, um beijão e tchau para todos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau.